Abra sua Bíblia comigo no Evangelho de João, capítulo 10. Nós vamos ler a partir do versículo 1. O tema dessa mensagem dessa manhã é Seguindo a Voz de Cristo. Amém? Seguindo a Voz de Cristo, ou Seguindo a Voz do Bom Pastor, que é o tema desse mês. Diz assim: na verdade, seguindo a voz de Cristo. Na verdade vos digo que aquele que não entra pela porta no curral das ovelhas, mas sobe por outra parte, é ladrão e salteador. Versículo 2. Aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. A este, o porteiro abre e as ovelhas ouvem a sua voz e chama pelo nome as suas ovelhas e as traz para fora. E quando tira para fora as suas ovelhas, vai adiante delas, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. 5. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Amém? Queridos, nós estamos falando sobre Jesus, o bom pastor, né? E a Bíblia diz aqui, no versículo 4, que quando tira para fora todas as ovelhas que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque conhecem a sua voz. Amém? Por isso que o tema da mensagem essa manhã é Seguindo a Voz de Cristo, seguindo a voz do bom pastor. E eu dividi em 3 tópicos aqui essa mensagem. É claro que poderia ter mais, mas Deus me tocou no coração para dividir nesses 3 tópicos. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre a voz de Cristo para a salvação. Amém? Mateus capítulo 11, versículo 28 diz: Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Amém, queridos? Você que está cansado de sofrer por causa do pecado, por causa de algum vício na sua vida. Você que está cansado de sofrer com o teu casamento, que, infelizmente, o diabo está fazendo de tudo para destruir o teu casamento. Você que está cansado de levar uma vida financeira totalmente derrotada. Você que está cansado de se dopar de calmante para poder ter paz, para poder dormir, para poder ter uma vida tranquila. Você que está cansado de sofrer de várias formas que este mundo faz as pessoas sofrerem. Existe alguém que pode tirar o teu sofrimento. Existe alguém que pode transformar totalmente a sua vida. E o nome dessa pessoa é Jesus. Amém? O nome dessa pessoa, desse bom pastor que dá a vida pelas suas ovelhas, é Jesus. Se você ainda não teve um encontro com Jesus, se você ainda não se converteu ao Evangelho, se você ainda não é uma ovelha, mas é essa pessoa que está fora do aprisco, vítima desse mundo, vítima dos males desse mundo, se você tem vivido essa vida distante de Deus, o Senhor está dizendo aqui nessa manhã: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Jesus veio para nos dar a salvação, Jesus veio para nos dar a vida eterna, Jesus veio para nos dar o perdão de Deus, Ele morreu por nós. Abra sua Bíblia no Evangelho de João ainda, capítulo 3. João, capítulo 3, versículo 14. Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Quantos têm convicção da vida eterna aí? Dá uma glória a Deus aí. Louvado seja Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, diga aleluia.
mas quem não crê já está condenado. Olha só o texto como ele é forte. Porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E a condenação é esta: a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más. Todo aquele que pratica o mal odeia a luz, e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem, no entanto, vive de acordo com a verdade, vem para a luz, a fim de que se veja claramente que as suas obras são feitas para Deus. Queridos, quando aqui Jesus fala em João 3,14, assim como Moisés levantou a serpente no deserto, da mesma forma importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus está se referindo àquele texto lá em Números, que eu não lembro agora o capítulo, porque também não vamos explicar tudo aqui, não vamos ler, mas a Bíblia diz que quando o povo de Moisés, o povo de Israel estava peregrinando para a terra de Israel, num determinado momento eles começaram a reclamar, começaram a murmurar, e então o Senhor, para castigar aquele povo, enviou serpentes. E a serpente significa quem na Bíblia? Satanás. E o Senhor enviou serpentes venenosas, e aquelas serpentes venenosas começaram a picar o povo, e o povo começou a morrer. E então o povo se arrependeu do seu pecado e clamou a Moisés para que Moisés orasse por eles a Deus. Deus então deu uma direção para Moisés, que Moisés fizesse uma serpente de bronze e colocasse numa haste bem alta no meio do acampamento do povo de Israel, e todo israelita que fosse mordido pelas cobras, se olhasse para a serpente de bronze, ele não morria, mas ele era curado. E Jesus fala: assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, para que o povo olhasse para ela e fosse curado do veneno da serpente, então assim importa também que o Filho do Homem seja levantado numa cruz, para que todo aquele que olhe para ele, para que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. É olhando para Jesus, meus queridos, é olhando para o bom pastor, é olhando para o Filho de Deus, que nós vamos conseguir de fato anular todo o veneno do diabo contra a nossa vida, em nome de Jesus. Quantos estão caminhando e olhando para Jesus aqui? Amém? Se você ainda não está dessa forma, eu convido você a abrir o seu coração para Jesus. Eu convido você a entregar a sua vida para Jesus, a declarar que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, e ninguém vem ao Pai, ninguém se aproxima de Deus, a não ser através de Jesus Cristo. Amém? Siga a voz de Cristo para a salvação. Siga a voz de Cristo para se livrar dessa vida de pecado, dessa vida de tormento, dessa vida de dores, dessa vida de choro, de perca, de roubo, aonde constantemente o diabo tem interferido na sua vida. Só Jesus pode dar um basta nisso, só o bom pastor. Amém? Em segundo lugar, a voz de Cristo para as águas tranquilas e passos verdejantes. Nós falamos isso, na semana passada, no Salmo 23, 1 e 2, vamos ler de novo. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Deitar-me faz em verdes passos, guia-me mansamente às águas tranquilas. Esse texto fala de uma vida abençoada. Esse texto fala de uma vida próspera. Esse texto fala de uma vida abundante, de uma vida de paz. João capítulo 10, versículo 10, todos conhecem, um texto muito conhecido, que o ladrão, ele vem senão para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. O zoe de Deus, a vida de Deus na nossa vida, ela vai gerar essa abundância, ela vai gerar esse prazer de viver aqui nessa terra. Enquanto as pessoas estão buscando a morte por conta do desespero, nós temos prazer de viver. Por quê? Porque o zoe de Deus, porque a vida de Deus, através da pessoa do Espírito Santo, ela está dentro de nós. Amém? Ela está dentro de nós. E se nós, meus amados, nos relacionarmos com todas as coisas dessa vida
conforme a voz de Cristo, conforme a palavra de Deus, nós vamos viver essa vida em abundância. Então, eu tenho que me relacionar com o próximo conforme a palavra. Eu tenho que me relacionar com a minha esposa conforme a palavra. Eu tenho que me relacionar com os meus filhos conforme a palavra. Eu tenho que me relacionar com o dinheiro conforme a palavra. Eu tenho que me relacionar com Deus conforme a palavra. E eu tenho que me relacionar com o mundo conforme a palavra. Quando eu faço isso, queridos, quando nós fazemos isso, nós somos bem-aventurados. Amém? Nós vamos viver essa vida abundante. Nós vamos viver essa promessa do Senhor, né? De ter uma vida e ter uma vida em abundância. Qual que é o problema, muitas vezes, que acontece conosco, meus amados? É que muitas vezes a gente não se relaciona com o nosso cônjuge como a Bíblia manda relacionar, né? Nós não nos relacionamos com o dinheiro como a Bíblia manda a gente se relacionar, ou com a nossa família, ou com o nosso trabalho, ou com o mundo, ou com Deus, né? Infelizmente, nós temos a nossa axologia. Eu acho que é dessa forma, eu acredito que seja dessa forma, né? E as pessoas tentando moldar a Deus conforme a sua vontade, sendo que Deus já tem a sua forma própria, Ele já tem o seu jeito próprio de ser, e Ele é imutável. Desde a eternidade Ele sempre foi assim e Ele sempre será. Não é Deus, queridos, que precisa ser transformado. Não é Deus, meus amados, que precisa mudar. Quem precisa ser transformado, quem precisa de mudança é eu, é você, somos todos nós. Não é o coração de Deus que tem que se encaixar em nós. É nós que temos que nos encaixar no coração de Deus. E dessa forma, nós vamos o quê? Nós vamos ser bem-aventurados. Nós vamos, né, poder beber dessas águas tranquilas. Nós vamos poder nos deliciar nesses passos verdejantes. Nós vamos poder tomar posse dessa vida abundante, né? Dessa vida eterna, dessa vida de Deus, pela qual Jesus pagou o preço, entregando a sua vida para que nós tivéssemos vida. Colocou uma coroa de espinho para que nós pudéssemos um dia usar a coroa da vida. Amém, queridos? Se relacione com todas as coisas desse mundo e com Deus, conforme a palavra. E você vai ser bem-aventurado, você vai ser abençoado, né? E o ladrão, ele não vai tocar na sua vida em nome de Jesus. Porque essa é a vontade de Deus. Jesus não sacrificou o seu filho para você continuar na desgraça. Jesus não sacrificou o seu filho para que o seu casamento continue um casamento, né, infeliz. Jesus não sacrificou o seu filho para que você continue aquela pessoa desempregada, devendo, com o nome no SPC, sem dignidade nenhuma. Não. Jesus morreu para que você tenha vida e a tenha com abundância. Amém? Em terceiro e último lugar, a Bíblia fala em João capítulo 10, no versículo 5. Jamais seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não reconhece a voz dos estranhos. Bem? A voz dos estranhos, ou a voz do estranho, ela vem pelo menos de 3 formas diferentes. E aquele que é ovelha não ouve a voz dos estranhos. Não ouve, não no sentido de estar surdo. Não ouve no sentido de não dar crédito. Amém? Então, como que essa voz dos estranhos muitas vezes chega até nós e nós não devemos dar crédito a elas? Em primeiro lugar, ela vem através dos falsos pregadores. 1 Timóteo, capítulo 3,
versículo 7. 1 Timóteo, capítulo 3. Errei. Não é 1 Timóteo. Espera aí. Primeira Timóteo, capítulo 1, versículo 3 ao 7. Como te roguei, 1 Timóteo 1, do 3 ao 7. Ó. Como te roguei quando partia para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinasse outra doutrina, que não seja a doutrina de Cristo, nem se ocupassem com fábulas ou com genealogias intermináveis, que antes produzem controvérsias do que o serviço de Deus na fé. Ora, o intuito desse mandamento é o amor, que procede de um coração puro e de uma boa consciência de uma fé não fingida. Alguns se desviaram dessas coisas e se entregaram a discursos vãos. Queridos, discursos vãos, questões intermináveis, assuntos que muitas vezes as pessoas ficam debatendo na internet, na televisão, e que sempre gera dúvida, gera mais dúvida do que uma direção certa. E muitas vezes são questões que não vão interferir na salvação, na vida eterna, mas afeta a fé das pessoas aqui na terra e gera confusão na mente, a ponto das pessoas até mesmo abandonarem as igrejas por conta dessa confusão de ideias. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso. Olha o versículo 7. Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirma. Às vezes a pessoa chega ali falando como se fosse o dono da verdade. Falando com aquela convicção, com aquela oratória, mas na verdade nem ele sabe o que está dizendo. 8, ou melhor, até o 7, Querem ser mestres da lei, mas não entendem nem o que dizem, nem o que com tanta confiança afirmam. Então, queridos, outro texto aqui, 1 Timóteo, capítulo 4 ainda, capítulo 4 agora, versículo 1. 1 Timóteo 4, 1 e 2. O Espírito, com letra maiúscula, o Espírito Santo, expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha que perigo. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Então, meus amados, veja que o aviso já vem da Bíblia, desde lá, de pouco menos de 2.000 anos atrás, considerando que a maioria das cartas foram escritas no ano 50, 60, depois de Cristo. E naquela época, o apóstolo Paulo já advertia as pessoas para não ouvirem esses falsos pregadores, que muitas vezes estão trazendo doutrinas que não são derivadas do Espírito Santo, mas são doutrinas o quê? De demônios, queridos. E nós temos que tomar esse cuidado, de filtrar aquilo que nós estamos ouvindo. Pessoas que se dizem mestres, mas não entendem nada, distorcem a palavra de Deus. E, queridos, essa linguagem toda cheia de pompa, essa linguagem toda rebuscada, não, porque essa semana eu estava vindo de Itupeva para cá, aí eu coloquei um negócio lá no YouTube, sabe quando você coloca o play e deixa rodar?
Aí começou um cara, era um vídeo, né, com a voz do locutor, e ele começou a falar que a verdadeira fé de Jesus, ela não é praticada mais nos dias de hoje, porque essa fé ela foi distorcida, ela foi remanejada, ela foi trazida de uma forma diferente para nós. Aí o cara começou a falar mal do apóstolo Paulo, dizendo que o apóstolo Paulo era um estrategista, que era uma pessoa tal, né, que reformulou o Novo Testamento e que, né, ele veio trazendo a cultura grega, a cultura helenística, e Paulo então ele roubou aquilo da pureza do cristianismo de Jesus para trazer o cristianismo dele de acordo com a cultura da época tal. Tanto que o apóstolo Pedro e o apóstolo Tiago se levantaram contra o apóstolo Paulo. E ele falava com tanta convicção. Eu falei, olha só que palhaçada. Mas eu vou falar uma coisa para você, queridos. Se é um cara que não conhece a Bíblia, Glauco, cai bonito. Porque ele fala de uma forma tão intrigante, ele fala de uma forma tão, sabe, e trazendo questões da época tal, e eu só pensando comigo, olha só, doutrina de demônios. Quando ele começou a falar que Tiago e Pedro se levantaram contra Paulo, na hora eu lembrei de Atos capítulo 15. Vamos ver quem é bom de Bíblia aqui agora. O que foi, Berto? Você está olhando torto para mim? Vou perguntar para você, você é a primeira. O que aconteceu em Atos capítulo 15? Sem colar, Dailo, coisa feia. Olha, gente, crente que cola, vai para o céu, sim ou não? Atos capítulo 15, queridos, é o primeiro concílio da igreja de Jerusalém. E justamente Paulo levou essa questão do judaísmo, né? Em Atos capítulo 15, Paulo levou essa questão do judaísmo para a igreja, porque havia alguns doutores da lei que estavam dizendo assim, vocês entregam a vida para Jesus, mas vocês continuam guardando a lei. E aí começou a ter atrito. E aí Paulo, para resolver essa questão, ele sobe até Jerusalém e tem uma reunião com os apóstolos, os líderes da igreja. Tiago era o líder da igreja em Jerusalém, da igreja primitiva. E aí eles têm um concílio sobre esses assuntos das questões da lei com a fé, né, do Senhor Jesus. E aqui em Atos capítulo 15, olha o que, Atos capítulo 15, versículo 23. A decisão da Assembleia. Por intermédio deles escreveram o seguinte, os apóstolos e os presbíteros, irmãos aos irmãos, entre os gentios que estão em Antioquia, Síria e Cilícia. Saúde, é o começo da carta. Ouvindo que alguns que saíram dentre nós, da igreja primitiva, né, dentre nós, aos quais não autorizamos, vos perturbaram com palavras e confundiram as vossas almas. Pareceu-nos bem, tendo chegado a um acordo, e escolher alguns homens e enviá-los com os nossos amados, Barnabé e Paulo, homens que já arriscaram as suas vidas pelo nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais oralmente vos anunciaram também o mesmo. Pareceu bem ao Espírito Santo e a nós, isso Tiago falando, não vos impor, escrevendo a carta, não vos impor mais jugo algum, senão essas coisas necessárias, que rejeiteis as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, a carne de animais estrangulados e a prostituição. Fazei bem se vos guardardes dessas coisas, que tudo lhes vá bem. Tendo-se eles então despedido, partiram para Antioquia e, reunindo a assembleia, entregaram a carta. E quando a leram, alegraram-se pela consolação. Então aqui,
nós vemos aqui a decisão da Assembleia, né? Porque os cristãos dos outros países que não eram de Israel estavam sendo obrigados não, estavam recebendo essa interferência dos pregadores da lei, de que tinha que entregar a vida para Jesus, mas também tinha que guardar a lei, guardar o sábado, circuncidar, né? Aquela coisa toda. E aí Paulo sobe lá e Pedro e Tiago, eles, em acordo com a Assembleia, falam para Paulo: não, Paulo, a direção é essa. Versículo 29. Rejeita as coisas sacrificadas aos ídolos, o sangue, né? Beber sangue, comer chouriço, viu, queridos? Chouriço é feito do quê? Chouriço é feito de sangue. E é Novo Testamento. Estou falando isso porque parece que alguns crentes comem chouriço e acham que não tem nada a ver. É sangue. Levítico 17, não lembro agora. A vida está no sangue. É por isso que mesmo no Novo Testamento se proíbe beber e comer sangue. Aquela carne, eu sei que tem alguns irmãos que estão falando torto para mim. Aquela carninha, aquela picanha mal passada, está entendendo? Aquilo lá não é sangue, aquilo lá é o suco da carne. Não é sangue. O sangue, o boi, já, quando foi morto, já foi tudo embora o sangue. Está entendendo? Não é isso que eu estou falando. Mas é sangue de verdade mesmo, né? Como o chouriço, por exemplo. Entendeu? Animais estrangulados, porque o estrangulado, né, o sangue fica no corpo. E a prostituição. E, é claro, todos os demais mandamentos da lei de Cristo no Novo Testamento. Então, quem assiste aquele vídeo e não conhece a palavra, na hora já começa a falar: olha, o apóstolo Paulo, então, distorceu o evangelho que Jesus pregou. Então, agora eu só vou me deter naquilo que Jesus falou e vou desprezar o resto das epístolas, das cartas. Então, queridos, nós temos que tomar cuidado com isso, né? Nós temos que tomar cuidado com isso. Eu vou falar uma coisa para vocês: até o Velho Testamento nós temos que praticar, mas com a ótica de Cristo. Presta atenção que eu vou falar aqui agora. Você lê o Velho Testamento, mas você lê o Velho Testamento interpretando o Velho Testamento através de Jesus, com a ótica de Cristo. Você aplica o Velho Testamento na sua vida, mas através de Jesus. Você não vai praticar a lei de Moisés. Você não vai guardar o sábado. Está entendendo? Você não vai sacrificar. Você não vai fazer isso, aquilo, outro. Você não vai fazer nada disso. Amém? Então o que a gente tem que fazer? Conferir na palavra de Deus. Olha o que a Bíblia diz em Atos, capítulo 17, do 11 ao 12. Atos, capítulo 17. Vamos ler a partir do versículo 10. Atos 17, 10. Assim que escureceu, os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia, uma cidade. Tendo eles chegado lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os de Tessalônica, pois de bom grado receberam a palavra, examinando, diga assim, examinando, cada dia nas Escrituras, se essas coisas eram assim. Então, à medida que o apóstolo Paulo pregava, porque a pregação de Paulo ela era baseada no Velho Testamento, revelando Jesus, certo? Paulo pegava as profecias do Velho Testamento e falava: olha, essa profecia aqui está falando de Jesus. E o pessoal, os judeus da sinagoga de Bereia, eles não rejeitaram a palavra, mas conforme Paulo ia pregando, o que eles faziam? Iam examinando na Torá, na Escritura, se realmente as coisas eram assim. Você pode filtrar de duas formas, meu amado. Se alguma pregação que você ouviu por aí deixou você com a pulga atrás da orelha, tem duas formas de você filtrar. Primeira dela, vai na palavra. Vai na palavra. Não pega o texto isolado que o pregador leu o contexto todo.
Segunda forma, essa doutrina que o pregador pregou bate com a doutrina da minha igreja, da igreja que eu congrego, que no caso é a Cristo Salva. Se ainda ficou dúvida, aí você pode conversar comigo, pode conversar com o Glauco, com o Zé Roberto, com o Fabião, o Vitor. As presbíteras não, que as presbíteras às vezes dão uma brincadeira. Pode procurar as presbíteras também se quiser. Procura o seu líder de célula. Está entendendo? Então são formas de filtrar. Antes de você colocar minhoca na cabeça e deixar o diabo assoprar no teu ouvido para você sair da igreja ou fazer qualquer outra loucura, primeiro vai na Bíblia. Você teve dificuldade na Bíblia? Peraí, essa aqui é a doutrina que é a igreja? É aquilo que o pastor sempre prega nos domingos na igreja? Ou eu nunca ouvi falar desse assunto? Ou se não, vem até nós pessoalmente, ou manda um WhatsApp, né? E a gente conversa e orienta e esclarece. Amém? Então, a voz do estranho muitas vezes vem através de falsos pregadores. Em segundo lugar, vem através de falsos profetas. Abra sua Bíblia comigo, 1 Reis, capítulo 13. 1 Reis, capítulo 13, já daria uma pregação inteira aqui de domingo. Vou deixar aqui o desafio para aqueles que ministram a palavra. Se algum dia quiser pregar 1 Reis 13, fica o convite aí. Fica o desafio aí. Hein? Porque é uma palavra muito rica. A gente vai ler de maneira abreviada. 1 Reis, capítulo 13, versículo 7. O contexto aqui, o pano de fundo aqui é o seguinte. Havia um rei de Israel chamado Jeroboão, filho de Nebate. E esse rei, ele era um rei que fez aquilo que era mal aos olhos do Senhor. Ele veio logo após a divisão do reinado de Salomão. Então ficou o reino do sul e o reino do norte. O reino do sul adorava a Deus no templo de Salomão. O reino do norte não tinha lugar nenhum para adorar. Então o rei Jeroboão, com medo de perder população, com medo de perder o seu povo, porque eles iam adorar a Deus lá em Jerusalém, o que ele fez? Ele pegou 2 bezerros de ouro, colocou um na cidade de Betel e outro na cidade de Berseba, se eu não me engano. E o que ele fez? Levantou alguns sacerdotes que não eram da linhagem de Levi, porque sacerdote naquela época tinha que ser da linhagem de Levi. Ele levantou alguns sumos sacerdotes ali, levitas, né, para ministrar, e mandou o povo adorar aqueles bezerros de ouro. Aí Deus levanta um profeta, levanta um homem de Deus, para ir até esse rei e trazer uma profecia. E olha só o que aconteceu. Esse homem de Deus, que saiu de Judá, o reino do sul, e foi até Betel, no reino do norte, para trazer uma palavra para esse rei. E olha só que coisa poderosa que aconteceu. 1 Reis, capítulo 13, versículo 1. Por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel, quando Jeroboão estava junto ao altar, o bezerro lá, para queimar incenso. Clamou o homem, o profeta, contra o altar, por ordem do Senhor. Altar, altar, assim diz o Senhor, um filho nascerá na família de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos que queimam sobre ti incenso, e ossos humanos se queimarão sobre ti. Deu naquele mesmo dia um sinal. Este é o sinal de que o Senhor está falando. O altar se fenderá e as cinzas que estão sobre ele se derramará. Tendo o rei Jeroboão ouvido a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: pegai-o, prende esse homem. Mas a mão que estendera contra ele se secou e não voltava ao normal. Está olhando para a minha mão aqui em forma de garra? O altar se fendeu e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara por ordem do Senhor. Então respondeu o rei ao homem de Deus. Aí o rei teve que,
Teve que se render. Ora ao Senhor, o teu Deus, e roga por mim, para que se me restitua a mão. Pelo que o homem de Deus orou ao Senhor, e a mão do rei lhe foi restituída como antes. Está vendo a minha mão aqui restituída? Queridos, olha só como é que é as coisas. O homem de Deus foi lá e clamou contra o altar. Altar, altar, altar. Um dia, um homem, um rei chamado Josias, vai sacrificar em cima desse altar os ossos humanos desses falsos sacerdotes que adoraram esse bezerro. Estou resumindo aqui. E o sinal que isso vai acontecer é que esse altar vai rachar no meio e a cinza vai correr. E aconteceu. O altar rachou e a cinza correu. Quando o rei viu aquilo, prenda aquele homem. Quando o rei fez assim, ó, a mão dele fez o quê? Secou. E aí o rei, com medo, falou: ora ao teu Deus para que a minha mão seja restituída. Aí o profeta orou a Deus e a mão do rei foi curada na hora. Queridos, sabe o que eu aprendo com esse pequeno texto aqui? Que quando nós estamos debaixo da vontade, da direção certa de Deus, o sobrenatural faz parte da nossa vida. Amém, querido? Você quer que o sobrenatural aconteça na tua vida? Você quer que milagres aconteçam na sua vida? Esteja debaixo da direção de Deus. Esse profeta, ele estava debaixo da direção de Deus. Ele falou: o altar, esse é o sinal, o altar vai rachar no meio. O altar rachou no meio. O rei tentou contra ele, a mão do rei encruou. Ele orou pela mão do rei, a mão do rei sarou. Porque esse profeta de Deus estava debaixo da direção de Deus. Quando nós estamos debaixo da direção de Deus, as portas se abrem, milagres acontecem, o sobrenatural de Deus vem sobre a nossa vida. Mas olha o que aconteceu com esse homem de Deus. O rei ficou todo entusiasmado com o profeta e chamou o profeta para almoçar na casa dele. Versículo 7. Disse o rei ao homem de Deus: vem comigo à minha casa e come alguma coisa, e eu te recompensarei. O homem de Deus, porém, disse ao rei: ainda que me desses metade dos teus bens, eu não iria contigo, nem comeria pão, nem beberia água nesse lugar. Por quê? Porque aquele lugar era um lugar contaminado pela idolatria. Você tem se contaminado com esse mundo? Porque esse mundo aqui está contaminado. Você está bebendo a água desse mundo? Você está comendo a comida desse mundo? Cuidado, porque esse mundo aqui é um mundo caído. É um mundo onde Deus não aprova da forma como ele vive. Continuando aqui na palavra. Pois assim me ordenou o Senhor pela sua palavra: não comerás, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho por onde foste. E assim ele se foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Versículo 11. Morava em Betel um profeta velho, um profeta aposentado, alguém que já foi usado por Deus, mas hoje já não era mais usado por Deus. E um profeta velho que se conformou com a idolatria daquele lugar. Um profeta velho que comia e bebia água daquele lugar. Porque se ele fosse um profeta de verdade, ele já teria saído daquele lugar. Porque quem é profeta, quem é de Deus, não consegue conviver com o pecado. E aquele profeta velho estava lá. E os filhos desse profeta participou lá da cerimônia e viu tudo o que aconteceu. E a Bíblia diz assim, versículo 11, morava em Betel um profeta velho, cujos filhos vieram e lhe contaram tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. Contaram também a seu pai as palavras que dissera ao rei. Perguntou-lhes o pai:
por que caminho se foi? Mostraram os filhos o caminho por onde se fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos: selai-me o jumento. Selaram-lhe o jumento, ele montou e foi após o homem de Deus e o encontrou assentado debaixo de um carvalho e perguntou: és tu o homem de Deus que vieste de Judá? Respondeu ele: sou. Então ele disse: vem comigo à minha casa e come pão. Disse o homem de Deus: não posso voltar contigo, nem entrar contigo, tampouco comer pão e nem beber água contigo neste lugar. Foi-me mandado pela palavra do Senhor: ali não comerás pão, nem beberás água, nem voltarás pelo caminho que foste. Então, o profeta, o homem de Deus, da mesma forma que ele rejeitou o convite do rei, ele rejeitou o convite do profeta velho. Mas o profeta velho, como era profeta, não era mais usado por Deus, mas olha só o que aconteceu, olha o que ele fez. Versículo 18, respondeu-lhe ele: também eu sou profeta como tu. E um anjo me disse por ordem do Senhor, vai vendo, faze-o voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Mas ele estava mentindo. Então ele voltou, comeu pão em sua casa e bebeu água. Olha só, queridos. Querido, presta atenção que eu vou falar para você. Nós temos o Espírito Santo de Deus. E Deus coloca a vontade dele dentro de nós. Amém? Deus coloca a vontade dele dentro de nós. E através do Espírito Santo que habita em nós, nós sabemos qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se alguma profecia, se alguma revelação, ou qualquer outra coisa, sonho, visão, qualquer outra coisa que venha contra aquilo que Deus tem ministrado ao seu coração, você tem que rejeitar. Porque é engano. É engano. Então, qualquer tipo de palavra, né? Vamos supor que uma pessoa chega para mim e fala: olha, Deus está me dizendo que você vai abrir uma igreja Cristo Salva lá na Bahia, lá no sertão. E Deus revelou também que vai levar o Marquinho para ajudar. Aleluia. Só que nunca nem passou pela minha cabeça ir para a Bahia, nem para viajar, nem para conhecer lá o lugar. Sinto muito, Marquinho, foi mal, mas... Nunca nem passou pela minha cabeça ir para a Bahia. O que eu tenho que fazer? Nada. Eu não tenho que fazer nada. Se for da vontade de Deus essa palavra, de alguma forma vai acontecer, de alguma forma, né? Deus vai começar a ministrar o meu coração. Agora, vamos supor que já faz um tempo que eu estou pensando na Bahia. Já faz um tempinho que eu ando na Bahia, né? Nossa, aquele estado tão precisando, né? Do evangelho, tanta macumbaria, tanta feitiçaria, né? Dificuldade com escassez de água, pá. Aí eu converso com a Alessandra na hora do almoço fala: não, sabe, lindo, eu tenho pensado muito na Bahia. Fazer o quê, né? A verdade tem que ser dita, né? Sabe, lindo, eu tenho pensado tanto na Bahia, tal, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Então, se já tivesse tendo um incômodo no coração sobre a Bahia, e aí viesse uma palavra falando: olha, Deus está preparando, Deus vai te enviar para a Bahia, se prepara porque, né? Deus tem uma obra para você lá. Aí eu até posso dar crédito. Vocês estão me entendendo? Eu não vou tomar nenhuma atitude, né? Mas eu posso começar a dar crédito. Então, queridos, nós temos que ter esse discernimento espiritual. Nós temos que saber interpretar essas profecias, palavra, revelação, visão, até sonho. Até sonho, não é porque você sonhou que é Deus que está falando com você. O sonho, ele tem 3 fontes. Primeira fonte, seu subconsciente.
Você dorme preocupado com alguma coisa, se você dorme pensando em alguma coisa, hoje, essa noite aqui, eu dormi pensando num negócio, num problema, num BO. Fui dormir pensando nesse negócio, à noite o que aconteceu? Sonhei. Mas na hora eu já pensei, eu fui dormir preocupado com aquilo, então eu sonhei. Mas o sonho, a primeira fonte dos nossos sonhos qual que é? É o nosso subconsciente. Preocupações da vida. É a voz da alma, que daqui a pouco eu vou falar. Segundo lugar, a segunda fonte dos nossos sonhos, o diabo, demônios, espíritos malignos. Aquele sonho atormentador, aquele sonho que tira o sono, aquele sono, aquele pesadelo que quando acontece você acorda à noite e não dorme nunca mais. Né? Levanta de manhã que nem um zumbi, morto, e tem que trabalhar ainda por cima. Então muitas vezes a fonte dos nossos sonhos é o próprio diabo. E em terceiro lugar, o Espírito Santo de Deus. Deus também fala através de sonhos. Amém, queridos? Então, nós temos que sondar o nosso coração, né? Sondar o Espírito Santo dentro de nós, que essa é a principal fonte, para que nós não sejamos o quê? Enganados. Esse profeta aqui, ele recebeu a palavra, e ele falou, olha, eu também sou profeta, e um anjo me apareceu e falou para você ficar por aqui. Mas o profeta já tinha recebido a palavra que era para ele não ficar ali, não comer e não beber ali. E a profecia veio totalmente contra aquilo que ele recebeu de Deus. O que ele deveria fazer? Rejeitar. Mas ele não rejeitou. E olha o que aconteceu com ele. Versículo 20, olha que coisa louca. Estando ele à mesa, veio a palavra do Senhor ao profeta que tinha feito voltar. Veio a palavra de Deus ao profeta velho, ao profeta mentiroso. Queridos, Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar qualquer um. O fato de estar sendo usado por Deus muitas vezes não quer dizer que aquele homem é um homem de Deus ou que a vida dele reflete a vontade de Deus. Esse profeta era um profeta velho, esse profeta era um cara que tinha já se acostumado com a idolatria daquele lugar, mentiu para o profeta verdadeiro e de repente ele começou a ser usado por Deus. Você muitas vezes, queridos, nós não temos que olhar somente para a profecia, mas nós temos que olhar para quem está falando a profecia. Muitas vezes você não tem que olhar só para a palavra que eu estou pregando aqui, mas tem que olhar para a vida do pregador que está pregando. É por isso que é perigoso esse negócio da internet. O cara está trazendo a palavra, mas você não sabe qual que é a fonte, qual que é a vida, como é que é a vida daquela pessoa. Às vezes é um falso profeta. Esse profeta velho, de repente ali ele foi usado por Deus. Versículo 21, e clamou ao homem de Deus que viera de Judá, assim diz o Senhor, porque foste rebelde à palavra do Senhor, e não guardaste o mandamento que o Senhor o teu Deus te mandara, antes voltaste, comeste pão e bebeste água no lugar que te dissera, não comerás pão, nem beberás água, o teu cadáver não entrará no sepulcro dos teus pais. Acompanhando aí, Desi? Está acompanhando? Versículo 23. Depois de o homem de Deus ter comido pão e bebido água, o profeta que o fizera voltar, selou para ele o jumento. E ele foi embora. O que aconteceu no versículo 24? E um leão o encontrou no caminho e o matou. Diga assim, o salário do pecado... Mais força agora, vamos lá. O salário do pecado é a morte. O cadáver do profeta ficou estendido no caminho. Olha a cena. E o jumento e o leão estavam parados ali perto dele, do cadáver. Os homens passaram e viram o corpo estendido no caminho, como também o leão parado junto ao corpo. E foram e o disseram na cidade onde o profeta velho habitava, o profeta mentiroso. Ouvindo o profeta que o fizera voltar do caminho, disse, é o homem de Deus que foi rebelde à palavra do Senhor.
Olha, não vou nem falar nada. O Senhor o entregou ao leão, que o despedaçou e matou, segundo a palavra que o Senhor lhe havia dito. Disse a seus filhos: selai-me o jumento, e eles o selaram. E ele se foi e achou o cadáver estendido no caminho. Presta atenção. E o jumento e o leão parados perto do cadáver. O leão não tinha devorado o corpo e nem despedaçado o jumento. Só até aqui. Depois eles enterraram o profeta e boa. Mas, queridos, olha só que coisa interessante. O profeta verdadeiro vai no jumento, vai embora. Aí, porque ele foi rebelde à palavra de Deus, Deus manda um leão. Deus falou com o leão. Deus manda o leão atacar o profeta e despedaçar e matar o profeta. Aí o leão, ele fica parado ali, ó. E o cadáver do profeta ali no chão. E o jumento fica do lado do leão. Não, ela não é idosa. E o jumento fica do lado do leão, ali olhando para o cadáver também. E a Bíblia diz que o leão, ele não devorou o homem. O leão não atacou o jumento, porque qualquer leão normal ia atacar o jumento também, sim ou não? O leão normal ia acabar com tudo ali, sim ou não? O leão não atacou o jumento e o jumento não ficou com medo do leão, o jumento ficou ali parado, olhando para o cadáver, olhando para o leão. Só faltava o jumento perguntar para o leão: e agora, o próximo sou eu? Aí o leão fala: não, Jeová mandou só matar ele, não mandou matar você. Queridos, Deus, Ele fala até com os animais. Lembra da jumenta de Balaão? Quem lembra da jumenta de Balaão? Balaão lá todo nervosinho, tal, batendo na jumenta. E a jumenta fala: por que você está me batendo? Quem já viu uma jumenta falar? Vai falar que é sua sogra, que isso é pecado, irmão. Pecado isso aí. Fala não, nem pensa. Pensou, já está errado. Então, a jumenta começa a falar com Balaão: por que você está me batendo? Eu sempre faço isso. Deus falou com a baleia que pegou Jonas, Uber aquático. Jonas, né? Deus falou com a baleia: pega aquele infeliz lá e leva até a Síria. Queridos, Deus fala com os animais, Deus fala com os homens. Você sabia que Deus pode falar para o teu encarregado de dar uma promoção? Agora você gostou, né? Agora a palavra ficou mais animada, né? Enquanto estava no jumento, no leão, estava meio desanimado, mas agora Deus, Ele fala, querido. Deus, Ele pode falar para aquele cara dar um desconto naquele apartamento que você quer comprar, mas está muito caro. Deus pode falar com aquele cara: ó, dá um desconto para ele, faz mais barato. O cara vai fazer. O jumento e o leão parado no cadáver ali. Minha interpretação do texto. O jumento significa a falta de sabedoria do profeta. Amém? O jumento significa a falta de sabedoria do profeta. O leão simboliza o diabo. 1 Pedro 5,8. Vigiai, sejai sóbrios, porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor, buscando a quem possa tragar. Então a gente anda na falta de sabedoria com Deus, o diabo vem e aproveita a oportunidade. E tudo isso por quê? Porque o homem, ao invés de seguir aquilo que Deus tinha falado já com ele, ele seguiu uma profecia barata, uma mentira que não tinha nada a ver. E quantas pessoas, meus amados, infelizmente, no meio evangélico,
ainda são guiados por profecias, por revelação, por visão. Tem gente que só frequenta a igreja que tem revelação. Tem gente que tem igreja que só é igreja por causa da revelação. Se não tiver revelação, o culto não teve graça. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso. Amém, queridos? Nós cremos a profecia, nós cremos a revelação, né? Quem frequenta o culto de sexta-feira aqui da oração sabe que a gente dá liberdade para o Espírito. Eu falo para os irmãos, se você foi tocado pelo Espírito Santo, sai do teu lugar e vai orar pelo irmão, vai orar pela irmã, leva uma palavra que Deus está mandando, que Deus está tocando. A gente dá essa liberdade. Nós cremos nos dons espirituais, mas sempre com sabedoria, sempre com equilíbrio. Amém? Em terceiro e último lugar, a voz dos estranhos, ela vem de que forma? Ela vem através da nossa alma. Abra sua Bíblia comigo em Salmo 131. Salmo 131. Versículo 1 e 2. Davi falando: ó Senhor meu, ó Senhor, o meu coração não é orgulhoso, nem os meus olhos altivos. Não me ocupo Coloca na Nova Almeida atualizada para ficar melhor para o pessoal interpretar. NA. Olha lá. Senhor, não é orgulhoso o meu coração, nem arrogante o meu olhar. Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais para mim. 2. Pelo contrário, fiz calar, presta atenção, olha lá. Fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, assim é a minha alma dentro de mim. Esse texto é poderoso, meus amados. Porque muitas vezes a voz do estranho, ela não vem através de um falso pregador, ela não vem através de um falso profeta, ela vem através da nossa própria alma. A nossa alma se torna profeta para nós. Por que a nossa própria alma se torna profeta para nós? Porque nós estamos inquietos. Já viu aquela criança que está viciada no peito da mãe? Nem dorme à noite, de 2 em 2 horas, a cada 1 hora, 1h30, 2 horas, está acordando porque quer mamar. A Raquel passou por esse estreito aí, coitada. Estava até com o olho fundo uns tempos atrás aí. Por quê? Porque é aquela criança, né, inquieta, que quer o peito, que quer mamar, que não sacia. É aquela alma, né? É aquela alma inquieta, que quer porque quer aquilo, que quer porque quer aquele negócio, que quer porque quer aquela coisa grande, aquela coisa que, né, para você é a vontade de Deus, é aquilo que eu quero. E a alma ali dentro de você, ó, e você sonha, e você, tudo que o pregador fala aqui, você já interpreta que é de Deus, que você toma posse e tal. E aí que mora o perigo. E aí que mora o perigo, porque quando a alma está muito inquieta, quando a alma está ali, né, borbulhando dentro de você, você não consegue separar a voz da tua alma, da tua carne, e a voz do Espírito. Porque a tua alma está ali, ó, inquieta, e ela se torna profeta na tua vida. E quando a nossa alma, a nossa carne se torna profeta na nossa vida, isso é um perigo. Isso é um perigo. Porque você acha que é de Deus, mas não tem nada a ver com Deus. Você está escutando a tua alma, você está escutando a tua carne, você está escutando os seus próprios desejos e não está ouvindo a voz do Espírito Santo. Quantas vezes, queridos, eu fiquei animado com algumas coisas. Não, porque vai dar certo. Não, porque é de Deus. Não, porque não sei o que lá. Não, porque... glória a Deus, aleluia. Deus está nesse negócio, aleluia, tal. Aí você dá um break, você ora um pouco, você dá uma acalmada, tal. Aí lá no fundo você percebe, falou, opa,
não é de Deus. A Bíblia diz no livro de Provérbios, pode subir. Não falei que era você, Fernando, eu falei só pode subir, como é que sabe que é você? Mas é você. Ó, olha aqui para mim. O que eu ia falar mesmo? Olha o que diz o texto de Provérbio. Fiz só para testar se vocês estavam atentos, tá? Na verdade, já sabia o que eu ia falar. Olha o que diz o texto de Provérbios. Muitos são os desígnios, os desejos, os sonhos, as vontades do coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. E aí eu vou te dar um conselho. Não tome nenhuma decisão na pressa, porque se é da tua alma, com o tempo aquilo vai fazer assim, ó, vai amornar, vai acabar. E qual que vai permanecer? De Deus, do Espírito Santo. Por que muitas vezes a gente cai na cilada do diabo? Porque a gente se apressa. Não, vamos fazer tal, porque Deus já confirmou, tal, o pastor Arthur falou ali, tal, não sei o que lá. E tem aquela também, né? Quando você está com a alma é seu profeta, qualquer palavra, qualquer versículo que eu ler aqui, não, Deus está falando comigo, Deus está confirmando, ri para lá para trás, vamos lá, não sei o que lá, não sei o que lá. É assim. Gente, eu já vi tanta história absurda. Eu já ouvi tanta ladainha. Falei, mas irmão, como é que você sabe que é de Deus? Não, porque outro dia o pastor, não sei o que lá, falou esse texto, porque leu, porque eu ouvi lá o pregador, não sei o que as quantas, e falou aquele versículo, e confirmou no meu coração. Eu falei, irmão, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Aquieta a tua alma. Fiz calar a minha alma. Cala a tua alma, para que você ouça a voz de Deus. Não deixe a tua alma ser profeta na sua vida, porque é voz de estranho, é a voz da tua carne, é a voz das tuas emoções, é a voz do seu desejo. Aquieta, como criança desmamada. Uma criança desmamada, ela fica acordando a noite inteira para mamar? Uma criança que é desmamada, que só está na mamadeira, é diferente de uma criança que está no peito. Uma criança desmamada, uma criança aquieta, né? Mais tranquila, aquieta a tua alma. Desmama a tua alma. Aquieta a tua alma. Cala a tua alma, para que você possa ouvir a voz de Deus, para que você possa ouvir a voz do bom pastor e ele te conduzir a passos verdejantes às águas tranquilas. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 5 para meio-dia. Aleluia. Louvado seja Deus. Vamos orar agora, amém, meus amados? Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar, amém? Meu Deus, em nome de Jesus, eu coloco os teus filhos, as tuas ovelhas na tua presença, meu Pai. E eu oro, meu Deus, para que elas possam ter esse ouvido aguçado, esse ouvido espiritual que realmente ouve a voz do bom pastor, a voz do nosso amado Jesus. Meu Deus, para que essas ovelhas amadas, cada uma delas, possam ser conduzidas às águas tranquilas, a passos verdejantes. Meu Deus, que elas possam comer do melhor dessa terra, que elas possam viver essa vida abundante pela qual Jesus Cristo pagou o preço por nós. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, que toda voz estranha, seja ela vinda do pregador, seja ela vinda do falso profeta, da nossa própria alma, meu Deus, em nome de Jesus, que essa voz, que ela fique, que ela seja anulada, em nome de Jesus. Ensina, ajuda o teu filho a calar a alma e escutar a voz do Senhor, escutar a direção de Deus, escutar a vontade do Espírito Santo. Oh, meu Deus, que aquele que ainda não é salvo, que aquele que ainda não tem Jesus no coração, possa escutar a voz de Cristo
chamando para a salvação, chamando para uma vida de paz, para uma vida abundante, para a vida eterna. Meu Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, que nós possamos andar não conforme a nossa axiologia, mas que nós possamos ouvir a voz do bom pastor todo dia, nos guiando, meu Pai, através da palavra, nos guiando, meu Deus, através da oração, falando ao nosso coração, Senhor, nos livrando das armadilhas de Satanás, ó Pai, nos livrando de ser uma ovelha perdida, meu Deus, que pode ser vítima de qualquer lobo no meio da mata, meu Pai. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, conduz o teu povo, abençoa as suas ovelhas, abençoa os teus filhos, meu Pai, e que eles não sejam enganados pelo inimigo, que eles não sejam enganados pelo ladrão, que eles não sejam enganados por ninguém, nem pela sua própria alma, mas que eles possam ser conduzidos a passos verdejantes e às águas tranquilas, e viver uma vida abundante aqui nessa terra, até chegar aquele grande dia que nós estaremos conosco com o Senhor eternamente, em nome de Jesus. E quem recebe essa oração e essa palavra, diga amém, Jesus, e aplauda o Senhor bem forte, aleluia, glória a Deus, louvado seja Deus.